Hello everyone! Hoje vamos falar sobre prejudicar. Prejudicar é uma palavra que em português é uma só e aqui eu juntei 7 diferentes verbos para se usar prejudicar. Vamos lá, Primeiro eu acho que é o que todo mundo já sabe, que pensa que é o harm. O harm, ele é o prejudicar de uma forma geral. E a gente conhece muitas expressões com harm. Então, uma delas é, ela foi tentar ajudar a pessoa, ele estava lá enrolado. Ela foi tentar ajudar e ela mais atrapalhou do que ajudou. Essa é a ideia, né? Ela mais atrapalhou do que ajudou, ela prejudicou. Então, she did more harm than good. She did more harm than good. Então, ela atrapalhou mais do que ajudou. Tá? Então, o harm é sempre com essa ideia de atrapalhar. There's no harm in asking. Então, não atrapalha perguntar. There's no harm in asking. Não tem problema em perguntar. Não vai atrapalhar perguntar. Então, harm é prejudicar de alguma forma. Então, quando ele me perguntou, he did me no harm. Aqui a gente usa com o verbo do. He did me no harm. Ele não me prejudicou, ele não me atrapalhou, ele não me incomodou. Então, esse é o harm. O harm, ele tem uma ideia geral, tá? Ele tem uma ideia geral. Mas também tem outros mais específicos. Então, por exemplo, se você for usar o verbo injury, o verbo injury não, injury é o substantivo. O verbo injure. O injure, ele é o tanto prejudicar quanto machucar. Então, harm pode ser prejudicar ou machucar, percebe? Então, injure, se for uma coisa física, então, 6 people got injured in the accident. Então, 6 pessoas se machucaram no acidente. Então, aí é mais físico, né? 6 people got injured in the accident. Mas você pode falar também de uma reputação, de uma empresa, de um negócio. Então, você pode falar, the company got injured by fake news. Então, a empresa foi prejudicada pelas fake news. The company got injured by fake news. Mas nessa mesma frase de prejudicar uma empresa, um negócio, você pode usar o injure, mas tem um terceiro verbo aí que eu vou colocar na lista, que é o damage. Damage. E o injure, quando você estiver falando de empresa, reputação, essas coisas, é no sentido de estragar. É prejudicar, estragar, diminuir. É esse tipo de atrapalhar. Então, esse mesmo exemplo, the company was damaged by the fake news. Então, ao invés de você falar was injured, você pode falar was damaged by fake news. Então, essa ideia de a reputação, her reputation was damaged. Her reputation was injured. Elas cabem nas duas formas quando você estiver falando de reputação. Mas quando você estiver falando de uma pessoa se machucar, você usa injured, não damaged. Damaged você usa mais para coisas. Então, the car was damaged. Né? O carro foi prejudicado, foi estragado, né? Foi destruído. And she got injured. Ela ficou machucada. Essa é a ideia. Então, aqui a gente falou do harm, do injure e do damage. Mas tem outras. Uma outra que a gente pode falar aqui, por exemplo, o meu divórcio me prejudicou, por exemplo. Se eu falar, meu divórcio me prejudicou de várias formas. Aí eu posso usar uma palavra bem simples, que é o affect. Affect. So, my divorce affected me in many ways. Então, meu divórcio me afetou, mas me afetou de uma forma negativa, que em português, me afetar de uma forma negativa é me prejudicar. My divorce affected me in many ways. Então, você pode usar o affect também. E eu separei aqui 2 palavras, see to. Palavras, para você que quer escrever bem, que você já fala inglês bem, vai prestar uma certificação, tem 2 see to aqui para você colocar na sua lista. A primeira, para prejudicar, é o hinder. Hinder, linda essa palavra para see to. Então, por exemplo, você pode falar assim, a poor diet hinders mental growth. Então, uma dieta pobre, uma dieta ruim, prejudica o desenvolvimento mental. So, a poor diet hinders mental growth. Então, o hinder é um see to, é uma palavra mais top para prejudicar, tá? Eu posso usar numa situação simples? Pode. The bad weather hindered the game. Daqui a pouco vai chover. Então, o tempo ruim prejudicou o jogo.
Se você estiver usando num contexto bacana, que você quer usar uma palavra legal, pode usar o hinder. E a outra situ que eu trouxe é o at a disadvantage. At a disadvantage. E a palavra que você usa, o verbo que você usa é o put, tá? Então, por exemplo, the new law put poor families at a disadvantage. Então, a lei nova coloca as famílias pobres em desvantagem. Prejudica, percebe? Então, também é uma situ. The new law puts, no presente, put, no passado put, né? The new law puts poor families at a disadvantage, tá? Então, aqui a gente falou de 7, eu falei de todos. Ah, pulei um! É o hurt. É o hurt. Hurt é o de, como a gente estava falando de machucar, né? A gente falou machucar lá atrás do injure, do damage, do hurt, do harm. Tem o hurt também, que a gente sempre pensa no he hurt my feelings. Ele me machucou. Então, se estiver falando de machucar, de coisas físicas, você pode usar o injure, mas nesse caso, se for emocional, você não usa o injured. He injured my feelings. Não, injured, I injured my arm no acidente. É uma coisa séria. O injure é uma coisa séria. O hurt é emocional, né? So, she hurt me when she said that. Ela me machucou quando ela disse aquilo. Mas você pode falar, por exemplo, hard work doesn't hurt anyone. Hard work doesn't hurt anyone. Trabalhar pesado, trabalhar com afinco, não prejudica ninguém, não atrapalha ninguém, tá? Hard work doesn't hurt anyone, tá? Então foram essas: damage, injure. Aí, injure, hurt. Harm. Aí tem as 3 separadas, que é o affect, o hinder e put alguém, put someone at a disadvantage. Okay, guys? Hope you liked it and thank you. Have a good day.